Olá, maravilhosa! Tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Estou aqui mais uma vez nesse canal Bate-Papo de Mulher e hoje eu quero falar com você sobre esse título que está aí. Algo assim muito polêmico nos dias de hoje, principalmente nós, né, mulheres? Estamos aí ouvindo tantas coisas que muitas vezes nos levam para esse lugar de questionamento. Será que realmente nós mulheres não precisamos mesmo dos homens? Essa é uma questão aí para a gente pensar. No vídeo de hoje é isso que eu quero falar, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu quero falar com você sobre isso. Cada vez mais nós ouvimos aí mulheres dizendo, né, que são muito felizes sozinhas, falando sobre a solitude, falando que elas são independentes, que elas não precisam dos homens, colocando num lugar assim, como se o homem fosse o nosso inimigo. Aí agora uma guerra, né? Uma guerra talvez velada, talvez as pessoas não estão percebendo isso, mas existe uma guerra hoje entre homem e mulheres, né? Cada vez mais, eu estou falando com mulheres porque esse canal abrange as mulheres e o intuito é isso, mas falar com mulheres, o que não impede de homens chegarem no canal também e deixar aí o seu comentário, tá? Lembrando, tá? Você pode deixar o seu comentário que é um bate-papo de mulher, ou seja, eu estou falando o meu ponto de vista e você pode colocar o seu, sem agredir, sem nada dessas coisas, porque somos mulheres aí inteligentes, na verdade, graciada por Deus, mulheres que sabem se posicionar. Então não precisa atacar ninguém, apenas é um bate-papo. Há situações que nós vamos dizer assim, como aquele ditado popular: melhor ficar sozinha do que acompanhada. Então eu estou falando de uma pessoa que vive num relacionamento abusivo, né? Não tem ali o seu lugar de mulher, não pode falar o que pensa, sempre jogada para baixo, com palavras ali que machuca, vivendo um relacionamento às vezes de traições, né? Perdoa uma traição, aparece outra. Não estou falando disso, maltrata a esposa, até mesmo as crianças, misericórdia. Nesse lugar você não fica, mulher, pelo amor de Deus, tá? Primeiro lugar vem a sua integridade, a integridade dos seus filhos, tá bom? Não aceite isso de forma alguma. Você foi criada por Deus para ser amada, para ser respeitada. Não aceite isso de forma alguma, tá bom? Se posicione, procure ajuda, saia dessa situação, mas não aceite isto. Eu estou falando de uma outra situação. Como você tem um relacionamento normal, né? E às vezes a mulher fica naquele lugar ali de não deixar que aquele relacionamento produza bons frutos, produza uma situação de companheirismo, de amor. Por quê? Porque ela vem aí de uma situação já de muitas decepções na vida, há feridas internas que ainda não foram curadas, a cicatriz que quando é tocada produzem dores. Então necessário é que você se coloque no lugar de procurar ajuda espiritual. Para quem não sabe, eu sou evangélica, então eu busco muito a presença de Deus, busco nele a graça, a força. Foi assim que eu superei um divórcio, foi assim que no decorrer do tempo, eu comecei a mudar algumas coisas em mim, buscar o meu eu, buscar a minha feminilidade, buscar a minha essência de mulher, cicatrizar feridas, para que eu pudesse estar nesse lugar de receber o meu amor. Eu tinha esse sonho no meu coração e esse canal é para que você tenha também esperança. Porque aí você começa a ouvir algumas pessoas dizendo que é tão bom estar sozinha. Será que é mesmo? É óbvio que nós vamos abrir um parênteses, porque há pessoas que decidem estar sozinha porque se sente bem assim, não é verdade? Há uma pessoa que de repente é uma mulher solteira e quer ficar sozinha, né? Não gosta de dividir seu espaço, quer ter aquela coisa mais íntima, mais dela, né? Então são situações, tem mulheres que decidem eu não quero ter filhos, né? Eu me casei, mas eu não quero ter filhos. Tem mulheres que decidem eu não quero me casar. É uma decisão que não vem por causa de uma dor, de uma decepção, tá? Eu estou falando com mulheres que talvez nem percebeu. Hoje tem um homem como inimigo porque se relacionou com vários homens que não prestavam. E agora você passa a generalizar todos os homens. E isso acontece também com homens, que passam a generalizar todas as mulheres. Mas como eu disse, volto novamente a repetir, estou focando em mulher porque esse canal é bate-papo de mulher. O que não impede de um homem estar aqui também, tá? Mas é centralizado para nós mulheres. Então, mulher, às vezes, essa situação que você se encontra hoje de se fechar,
de não deixar mais ser amada, né? De não deixar mais ter parte de um novo relacionamento. Por quê? Porque está se protegendo, está com medo de passar novamente decepções. Passou por um processo, casou uma vez não deu certo, casou 2 vezes não deu certo, ou já teve alguns namoros que não deram certo, passou por traições, passou por abusos, né? Passou por várias situações e isso fez com que você fechasse o seu coração. Por quê? Porque está machucada. Aí você começa a conviver com outras mulheres que também têm a mesma situação e começam a dizer as mesmas coisas, porque nenhum homem presta. Eu só estou feliz sendo sozinha. Eu lembro que um tempo atrás, alguns anos atrás, eu me via nessa situação de estar casada e estar sozinha, de fazer tudo sozinha. Era um relacionamento onde éramos casados, mas cada um tinha sua mente, sua cabeça, seus sonhos, seus projetos, entende? Então não era realmente uma união. Então eu me sentia assim sozinha. Quantas vezes eu saía só com os meus filhos, sendo casada, tendo uma aliança. Aliás, eu tirei a aliança porque eu estava mexendo com água, e aí acabei que eu tirei e esqueci de colocar. Mas sou casada, tá, gente? Então, a aliança era só para mostrar que eu era casada, mas era infeliz naquele casamento. Porque eu vivia sozinha, não porque eu queria, mas porque estava sozinha num relacionamento. Então acontece isso. Eu lembro que eu falava para ele, né? Eu me sinto viúva de marido vivo, porque era sozinha para tudo. Então eu me sentia muito infeliz naquela situação. E ali houve várias situações que nos levou ali a um divórcio. Foi muito triste. Não foi aquilo que eu sonhei para mim. Então foi a minha primeira decepção. E depois disso eu passei 9 anos sozinha. Tinha 3 crianças pequenas, tinha medo de colocar um homem dentro da minha casa. Aliás, é um conselho que eu te dou. Se você tem crianças pequenas, tome muito cuidado com isso. Não impede de você encontrar uma pessoa legal. Já vi situações de mulheres que teve essa bênção de Deus colocar um homem na vida dela, que acatou aquelas crianças como se fossem filhos dele, né? E ali se formou uma família abençoada. Mas há situações adversas também, que vocês conhecem. Então tome muito cuidado sobre isso. Então eu tinha medo. Então nesse período que eles eram criança, eu não quis ninguém. Mas quando passa um momento aí que eles já estão crescidos, adolescentes, já começam a ter suas vidas, né? Começam a ser mais independentes da mãe, começam a ter namorados, né? Um relacionamento. Chegou esse momento que eu comecei a pedir ao Senhor por uma pessoa. E eu tive que tratar essas feridas, porque eu não confiava em ninguém. Até hoje eu tenho muita dificuldade, né? Por passar por decepções, não só na vida sentimental, mas com amigos, com colegas de trabalho, com situações que eu passei. Então isso me fez sempre estar com o pé atrás, né? Então foi difícil quando eu comecei esse novo relacionamento, até eu adquirir nele confiança, entender quem ele era. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Mas observa que eu tive que procurar cuidar dessas feridas. Eu fiquei com medo também. Eu cheguei a um ponto de pensar que eu não fui uma pessoa escolhida por Deus para ser feliz na vida sentimental. Eu lembro que muitas vezes eu saía com os meus filhos, ia no shopping, via os casais ali, o marido e mulher, os filhos. Nossa, eu olhava com um olhar assim de tristeza, não de inveja, de tristeza, de pensar, poxa, eu queria tanto ter vivido isso na minha vida, mas me parece que eu não fui escolhida para isso, para ser feliz na vida sentimental. Às vezes via um casal, né, mostrando seus passeios, suas viagens, aquele comprometimento um com o outro, aquele companheirismo, e eu ficava triste. Então eu me sentia sozinho, né? E eu comecei a pedir ao Senhor que colocasse alguém na minha vida. Então eu estou falando com pessoas que estão passando por isso ou que passou por essa situação. Mulheres que sonham em ser felizes na sua vida sentimental. É possível sim. Nós não podemos ficar presa com um certo grupo de mulheres que hoje estão frustradas, que passaram por decepções e que hoje não conseguem ver um novo horizonte, não conseguem acreditar que pode sim encontrar alguém e ser feliz. Entende? Ah, mas é muito difícil, hoje não existem homens bons. Não, gente, né? Não podemos generalizar pelo grupo de homens que você teve na sua vida, né? Às vezes você teve um namoro, um casamento, decepções amorosas, e isso você não pode colocar sob o jugo de todos os homens. Foi homens que você infelizmente conheceu e que não foram bons para você, que você não teve uma boa experiência. Mas isso não deve ser generalizado de uma forma geral. Afinal de contas, você não se relacionou com todos os homens da face da terra. Existem milhares de homens, como existem milhares de mulheres.
Pessoas boas, sim. Pessoas que também estão procurando um relacionamento sadio. Pessoas que também têm o coração aberto para conhecer uma pessoa, para crescer junto com essa pessoa, para construir um relacionamento sólido. Então, mulher, se dê essa chance. Eu sei que é difícil. Eu tive dificuldade também. Eu lembro que quando eu conheci o meu esposo, nós começamos a nos conhecer primeiro por mensagem, depois marcamos um encontro, né? Fomos num shopping aqui perto de casa. Eu já até deixei esse vídeo aí falando como nós nos conhecemos. E vi o jeitinho dele, a maneira dele conversar comigo. E ele me conquistou por um ato que ele teve no segundo encontro, porque eu tinha esse desejo, né? De encontrar alguém que fosse carinhoso, que fosse essa pessoa diferente, sabe? Que me tratasse com amor, com respeito, que me desse flores. Eu gosto de flores, eu sei que tem mulheres que não gostam, na verdade. Inclusive essas flores que estão aqui, ó, eu trouxe pra cá porque elas já estão acabando o fizinho de vida dela, eu ganhei dele semana passada. Aí eu coloquei, né, na verdade isso aqui é uma xícara, tá, gente? Eu coloquei nela, porque cortei ela e deixei aqui bonitinha, né? Aí tava lá na minha sala, aí eu vim gravar o vídeo e falei, deixa eu aproveitar mais os últimos dias de vida dela, que já tá indo embora. E ele me deu, né? Essa semana ele me trouxe. E aí eu falei, ai gente, fiquei tão feliz, eu gosto, sabe, de receber isso, é um carinho. Então, são atitudes que um homem faz por você que te deixa feliz. A maneira dele ser meu companheiro nas coisas que eu desejo fazer, nos planejamentos que nós temos junto, né? Hoje em dia, eu não sou mais sozinha. Quando eu quero fazer algo, eu converso com ele comigo. E um conseguiu preencher o outro no quesito homem e mulher, entende? Então, eu quero dizer para você que, sim, você pode ser feliz na sua vida sentimental. Que não é para você ir por essa situação de ficar ouvindo o que os outros acham. Vai por você, é óbvio que vamos abrir um parênteses para mulheres que não, eu não quero estar com alguém, eu quero estar sozinha, eu me sinto feliz assim, eu não tenho paciência para lidar com homens, já vi algumas mulheres falando sobre isso, porque realmente, gente, são duas pessoas, né? Cada um com as suas características, cada um com o seu jeito, com o seu modo de pensar, cada um com a sua bagagem de vida, são duas pessoas que vão decidir estar juntas e nós temos que querer estarmos juntos, querer andar para o mesmo caminho, querer renunciar a algumas coisas, mudar algumas coisas, para que possamos ser felizes no relacionamento. Então, um relacionamento dá trabalho. Ser feliz no relacionamento dá trabalho. E aí você precisa estar disposto a isso. Então, eu estou falando com mulheres que estão dispostas a isso, a ser feliz na vida sentimental. Acredite, você ainda pode ser feliz, pode ser amada, pode ser respeitada. E Deus tem isso para você, tá bom? É isso, espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Se você não concordou, se você concorda, deixa aí no seu comentário, seguindo aí um padrão de respeito, tá bom? E eu vou estar respondendo também, conversando um pouquinho com vocês. É isso, vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.